Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Pelo menos 10 moçambicanos morreram num acidente de viação ocorrido ontem na região de Berberton, na África do Sul. As informações são escassas, mas sabe-se que o transporte de passageiros em que seguiam despistou e caiu num precipício. É neste estado completamente irreconhecível em que ficou uma viatura de transporte de passageiros de marca Toyota Quantum, cor branca. O condutor teria perdido o controlo ao tentar contornar uma curva perigosa. O veículo despistou-se e capotou, caindo num precipício. 10 pessoas, todas moçambicanas, morreram e outras 9 contraíram ferimentos entre graves e ligeiros. O sinistro ocorreu por volta das 5 horas de quarta-feira, numa zona conhecida por Berberton, em Nelspruit, perto de Maputo. As vítimas foram transportadas para um hospital local, enquanto as autoridades sul-africanas e moçambicanas tentam contactar as famílias. Entre as vítimas constam 2 crianças e uma mulher que seguiam viagem para Joanesburgo. A viatura pertence a uma companhia de transporte que tinha como destino voos Lurus, arredores de Joanesburgo. A STV contactou a cônsul de Moçambique em Nelspruit, Esther Tondo, para mais informações sobre o acidente. A fonte prometeu fornecer os dados em 1 hora, mas passam mais de 2 horas sem nenhuma informação. A STV continuará a insistir para recolher todos os detalhes sobre o acidente que matou 10 moçambicanos. Aviso de mau tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas fortes, acompanhadas de ventos e trovoadas, a partir da noite de hoje, 10 de novembro, até o dia 12 para as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos calcula que as chuvas possam elevar o caudal dos rios Umbeluzi e Moveni, o que poderá provocar inundações nas cidades de Maputo e Matola. Face ao alerta, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda, entre outras medidas, a conservação de alimentos, medicamentos, livros e outros bens pessoais em lugares seguros, não caminhar ou conduzir em áreas inundadas, evitar atravessar locais com fortes correntes de água, evitar entrar em contato com corrente elétrica e estar atento às informações, assim como comunicar às autoridades em caso de um incidente. O Centro Nacional Operativo de Emergência assegura que está a monitorar o fenómeno e poderá emitir avisos em função da evolução da situação. Retoma do diálogo político no país para paz e estabilidade nacional deverá, portanto, acontecer a qualquer momento, portanto, para a 5ª fase do processo de negociações sob acompanhamento da mediação internacional. A fase por iniciar deverá ser a mais decisiva para o processo, tendo em conta que espera-se que produza acordo sobre a descentralização política. Depois de pouco mais de 10 dias de interrupção, a Comissão Mista deveria ter retomado as sessões nesta quinta-feira, o que não aconteceu porque, em parte, segundo informações próximas ao processo, a equipe de mediação ainda não estava completa. No encerramento da fase anterior, os mediadores deixaram para a apreciação das delegações do Governo e da RENAMO uma proposta base do pacote legislativo para a descentralização que visa responder, em parte, às exigências da RENAMO da governação das 6 províncias onde reivindica direito. Informações dos mediadores indicam que a proposta deixada para consideração da Comissão Mista tomou em consideração algumas propostas produzidas pela Subcomissão do Diálogo Político e outras submetidas pelo MDM e pela sociedade civil. A mediação manifestou, na ocasião, a esperança de que a proposta possa ser aprovada e submetida até o final deste mês ao Parlamento para aprovação, de modo a transformá-la em lei. Um dos 2 ferrybotes que faz a travessia Maputo-Catembe está a funcionar com apenas um motor há mais de 1 ano. Utentes dizem que o ferrybote devia parar de circular porque atenta à sua segurança. Este é o ferrybote que, vezes sem conta, parou de funcionar durante a travessia na Baía de Maputo. A embarcação Bagamoio faz a ligação Maputo-Catembe há 44 anos e o seu funcionamento está cada vez mais condicionado.
Depois de uma paralisação devido a uma avaria, a embarcação Bagamoio voltou a funcionar em meados de outubro, mas de forma condicionada, porque só um dos dois motores está a funcionar. Desta forma, não se poderá fazer ao mar em dias de mau tempo e nem ceder o seu limite máximo de 208 passageiros e 8 viaturas ligeiras, o que até certo ponto constitui um atentado à segurança dos utentes. Para os utentes que dependem deste meio marítimo, a circulação desta embarcação constitui um perigo de vida, visto que o mesmo já há muito vem apresentando avarias. O Bagamoio tinha que ser um museu dos barcos, porque ele já deu o que tinha que dar, estão a existir maninga a ele. Porque às vezes a avaria aqui no meio mesmo, ele dá voltas, até vira um reboque para vir lhe puxar. A necessidade mesmo, não tem uma alternativa, porque a bicha de barquinho também é uma longa. Então a gente quer chegar à cidade para ver outras coisas, a gente opta em pegar o Bagamoio mesmo. O destinado são 2 motores, mas se anda com um motor, o risco pode ser maior. Ou pode parar no meio, ou pode criar qualquer dano. Então as consequências resumem-se nos passageiros. São no total 4 embarcações que circulam na Baía de Maputo, das quais 2 circulam na travessia Maputo-Catembe. Este é o conjunto de peças de um dos motores que faz andar a embarcação Bagamoio. Como dá para ver, esta parte é que está a fazer funcionar a embarcação. E deste lado há um vazio, nada tem, porque o motor foi retirado para a reparação. Segundo estes homens que estão aqui a trabalhar, a razão pela qual este motor avariou é um aquecimento excessivo durante a viagem das embarcações. Segundo a Transmarítima, empresa responsável pelas embarcações de navegação marítima, a última cotação feita em 2015 constava que eram necessários 19 milhões de meticais para a manutenção do ferryboat Bagamoio. A última manutenção feita ocorreu em 2013. A Transmarítima diz que as condições para a manutenção do ferryboat Bagamoio não são fáceis. A embarcação é antiga, já não existem acessórios no mercado e os valores da manutenção são bastante elevados. As condições para a sua manutenção não são fáceis. Portanto, até mesmo porque as suas máquinas, que é o caso específico do Bagamoio, já estão descontinuadas, já não são mais fabricadas. Então, o exercício para buscar ou para trazer as peças sobressalentes para a reposição, nos casos de avarias, é um exercício bastante complicado. Neste preciso momento, o Bagamoio tem o problema de idade, como já vimos antes, tanto é de 1972, as suas máquinas já estão descontinuadas, já não são fabricadas. Como eu dizia, a dificuldade de encontrar acessórios é muito, muito grande. E ele apresenta, neste momento, a avaria grossa numa das máquinas e num dos geradores. Este é um dos problemas. A escassez de recursos da empresa dita que realmente não tenhamos conseguido, até aqui, este ano, proceder à docagem do Bagamoio. É que nós temos uma empresa que opera com custos operacionais superiores às receitas, o que a partida dá para perceber que há um déficit de exploração. Mas estes custos operacionais que são superiores às receitas devem-se essencialmente ao facto de que os custos com as manutenções são bastante elevados. A polícia em Maputo diz ter abortado uma tentativa de tráfico de 2 menores que estavam prestes a rumar para a África do Sul, onde serviriam de escravas sexuais. Trata-se dessas 2 menores, uma de 17 e outra de 13 anos. Contam que foram aliciados por essa jovem, por sinal prima de uma delas, com promessa de trabalho na vizinha África do Sul. Só que a promessa começou a mudar com o andar do tempo. Depois de as levar à revelia dos responsáveis, esta jovem teria tentado colocar as menores à disposição de homens a um preço de 5.000 meticais na Ponta do Ouro. Aquele moço e amigo daquele moço, cunhado da Manazinha, tiraram 5.000 para Manazinha procurar esposa para aquele moço. Depois disseram que eu era para casar com um moço chamado Manuel e a Márcia com um moço chamado Andil. Então eu disse, eu não vou ficar com esse moço porque eu não quero esse moço. Não é de ficar com uma pessoa que está a me comprar, eu nele quero. Aquele moço disse, isso não tem lógica porque eu paguei. Estivemos lá no chefe de quarteirão, Lemao.
Falaram-me sobre essas coisas de 5 mil que pagou. Aquele moço fez problemas porque lutou com o moço, lutou com ele porque pagou. Porque a manazinha disse que tinha mulheres para dar àquele moço. A implicada, que está detida com seu padrasto na 18ª esquadra da cidade de Maputo, nega as acusações e diz que as menores já seguiram de livre vontade. Tirou nada, já falaram mentira isso aí. Ela estava a ficar lá na minha casa. Depois aquela alta escura podia começar onde trabalhar. Depois já chegou o tio lá em casa, vir buscar. Era para trabalhar onde? Na barraca, mal. Era para levar para ficar só? Não. Você sabe que levar crianças para trabalhar é crime? Sim. Sabe ou não? Sim. Então por que levou as crianças? Ela disse que quer ir comigo lá em casa, aquela alta. A polícia não tem dúvidas que os implicados fazem parte de uma rede de tráfico de crianças e que estavam prestes a sair de Moçambique para servirem de escravas sexuais. Foram localizadas, portanto, na fronteira com a Suazilândia, onde as miúdas estavam prestes, portanto, a serem traficadas para a Suazilândia e por lá passarem para a África do Sul. E onde, portanto, segundo as informações que foram recolhidas, iriam, portanto, ser exploradas sexualmente por homens que se dedicam, infelizmente, a essa atividade criminosa. Algumas pessoas dizem que é hábito existirem movimentações de miúdas na tal residência, miúdas assim, digamos, e que depois desaparecem, portanto não se sabendo para onde foram depois. Apesar de terem ficado uma semana fora do convívio familiar, as menores dizem que não foram abusadas sexualmente. A polícia tem fortes indícios que a jovem usava a casa desse idoso, por sinal seu padrasto, como cativeiro para traficar menores. Uma senhora com 32 anos de idade está detida na cidade da Beira, em Sofala, indiciada de ter assassinado o seu próprio marido por razões ainda não especificadas. Esta senhora, que reside no bairro da Manga, na cidade da Beira, foi detida há dias pela polícia, acusada de ter morto o seu próprio marido com recurso a objetos contundentes, quando mesmo se encontrava alegadamente embriagado, na sequência de uma suposta briga de origem passional. A indiciada nega o crime e dá a sua versão. Já ao regressar do serviço, ele estava bem, estava a dançar. Ao regressar do serviço, quando as pessoas estavam na porta, o peixe estava na porta, a pessoa estava por dentro. Eu daí empurrei esse pé, mas você como beber assim mesmo, afastei aquele pé. Daí ele não me respondeu nem nada. Eu fechei aquela porta, consegui fechar a porta, mas ela acordar, Joangui, ele não estava me respondendo. Essa pessoa, será que deve foi comecei a acender. Daí, quando ele estava ferido, a boca estava inchado, pelo nariz também estava sem sangue, o cabelo também estava brechado. Essa pessoa, será que como? Daí, entrei dentro, fechei aquela porta, comecei a dormir. Quando descobri, daí, dormi, lá para as 5, para domingo já. Fui engadar de mamãe. Mamãe, estou tentando acordar meu marido no chão, levantar. O que aconteceu? Mamãe disse, mas vai engadar tua sogra. A polícia alega que as investigações preliminares apontam esta senhora como autora do crime. Na verdade, tomamos conhecimento através de populares que davam conta de que esta cidadã teria agredido ao seu próprio marido até a morte. Prontamente, os colegas deslocaram-se ao local dos fatos, preservou-se o local, solicitou-se o piquete operativo, este que também prontamente deslocou-se ao local dos fatos. Do trabalho realizado foi possível recolher alguns vestígios que indiciam de fato esta cidadã de ter agredido ao marido até a morte. Ainda na Beira, 3 indivíduos que pertencem a uma quadrilha que supostamente assaltaram há dias um navio da Pescamar, em pleno mar, em conluio com alguns pescadores desta empresa, e roubaram meia tonelada de camarão, estão à conta com as autoridades policiais e dentro de dias serão encaminhados à barra da justiça. O edil da cidade de Nampula defende que os serviços dos bombeiros devem estar sob controle do Conselho Municipal. Para Mahmoud Amurano, não se justifica que o incêndio que devorou barracas ontem naquela urbe tenha atingido grandes proporções a escassos metros das instalações do Corpo de Salvação Pública. O presidente do Conselho Municipal de Nampula deslocou-se ao local do incêndio nesta quinta-feira. Para Mahmoud Amurani, com o incidente de ontem, onde, segundo dados recentes, mais de 500 barracas foram consumidas pelas chamas a escassos metros do edifício dos bombeiros,
ficou mais que claro que aqueles serviços devem passar para o município. A Morani defende que só deste modo os residentes desta urbe poderão ser melhor servidos. Este é um exemplo claro de que os serviços municipais devem estar sob o controle do Conselho Municipal. Os bombeiros estão a escassos metros, que naturalmente poderiam ter socorrido, mas não puderam fazer, e segundo informações que obtivemos é que nem sequer água tinham. Não podemos responsabilizá-los porque esses serviços não estão ao controle do Conselho Municipal. O Comando Provincial da PRM, titular do espaço, já manifestou interesse em recuperá-lo em definitivo. O edil explicou que depois do sucedido, o município equaciona junto dos operadores as formas para se reativar aquela atividade. A transferência dos comerciantes para os mercados da Resta e Matadouro foi a saída encontrada neste momento. Serão as saídas, Sr. Presidente? As saídas para uma questão imediata. Nós já fizemos a reunião com seus representantes para que eles possam ocupar as barracas que neste momento estão desocupadas a nível de Matadouro e o Arresta, enquanto estamos a criar condições a nível das estruturas do bombeiro para que possamos ter uma solução definitiva em relação a este local. Já havia alguma intenção do município para que esses operadores se retirassem deste local, Sr. Presidente? Não foi do município, foi da Polícia da República de Moçambique. Como sabe, este era o local de treino dos membros da Polícia da República de Moçambique. Foi-nos apresentado essa questão, logo mesmo em 2014, e nós dissemos que vamos encontrar uma solução em que não pudesse prejudicar os operadores. Depois do incêndio de ontem, muitos comerciantes e singulares permanecem neste local, onde se acredita que haja ainda valores monetários dentro de alguns cofres aqui no mercado dos bombeiros. As imagens são de Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. Proprietários de barracas atingidas pelo incêndio de ontem no mercado dos bombeiros em Nampula não concordam com a proposta do Conselho Municipal de transferência para os mercados de Resta e Matadouro. Os comerciantes querem permanecer naquele local e, por efeito, pedem a intervenção do governo a diversos níveis. Proprietários de barracas devoradas pelas chamas nesta cidade não concordam com a proposta de transferência para os mercados Matadouro e Resta apresentada pelo presidente do Conselho Municipal, Mahamuda Murane. Os comerciantes sustentam as suas alegações com a falta de condições para o exercício da atividade nos locais indicados. O presidente é que vai falar para nós onde é que podemos ir. Diz que está a dizer que para ir Matadouro. Matadouro são barracas das pessoas. Normalmente, ele fala dizer que, por exemplo, tem o mercado da feira. Feira não tem ninguém. Poder dizer que vão para a feira, mas nós podemos ir construir. Nós gostamos muito mais aqui. Onde que nós que queríamos, onde que nós queremos ficar, vender, livre. Como aí na logo tem espaço aí, para nós entrar aí, fazer o nosso negócio para nós. Ali na logo está muito bem. Para nós, sim. Também está perto, para na cidade, sim. Agora Matadouro? Matadouro ali é muito pequeno. Lá o mercado de Matadouro não é para um mercado para nós. Com efeito, estes pedem a intervenção do governo a diversos níveis para que voltem a operar naquele ponto da cidade. O governo, quando eu falo do governo central do Maputo, para eles nos ajudarem, nós termos esse lugar por menos alguns anos para nós sairmos preparados. Esses mercados tudo que eles estão a dizer para nós irmos lá, de Matadouro ou outro lado, são mercados que não estão bem preparados. São mercados que têm caminhos pequenos, 5 carros cria engarrafamento. Esse mercado aqui é um mercado que tem muito movimento, todo o país chegam aqui quase da norte. Estamos a pedir que nos devolva esse lugar. A gente ir para Matadouro, vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui, porque não tem nenhuma garantia lá, não tem polícia, não tem nada lá. Estamos a pedir, se mesmo o governo não tem dinheiro, a gente vai responsabilizar cada um tirar dele e fazer o que tínhamos. O governo deixarmos aqui por alguns anos para nós se recuperarmos pouco, depois vamos procurar um lugar, bom lugar, para nós ficarmos para sempre. Gostamos de Moçambique, muitos gostamos e confiamos em governo. No mercado de Matadouro, o município já iniciou o processo de identificação de barracas desocupadas, as quais serão entregues às vítimas do incêndio dos bombeiros. O professor catedrático Brazão Mazula defende que a educação deve ensinar o aluno
a ser um bom trabalhador para o seu país. Mazula falava à margem do ciclo de palestras da Universidade Eduardo Mondlane, que se realizam sob o lema Pensar a Educação. Foi num ambiente descontraído, de risos e aplausos, que iniciou, nesta quarta-feira, em Maputo, o ciclo de palestras Pensar a Educação, e contaram com o recém-titulado professor catedrático Brazão Mazula. Para Mazula, a educação deve ensinar o aluno a ser um bom trabalhador para o seu país. A educação tem que estar sempre ao serviço do desenvolvimento. Portanto, esse é que eu chamei de caráter instrumental da educação. E a educação tem, segundo a perspectiva, tem no centro o homem. A educação deve instruir e educar. Né? Uma terceira perspectiva é ensinar o aluno a ser um bom trabalhador para o seu país. O professor catedrático avança ainda que a formação dos professores não deve ser negligenciada. A formação de professor, que é importante, as condições de trabalho do professor, as condições de estudo do aluno, a questão da melhoria dos currículos em cada momento, a questão da economia para a educação é importante, né? Portanto, há vários aspectos. O ciclo de palestras Pensar a Educação, da Universidade Eduardo Mondlane, iniciou esta quarta-feira, tendo como objetivo refletir sobre os desafios no setor da educação. Fazemos agora uma breve pausa, nós voltamos já dentro de alguns minutos. Até já. Caro telespectador, seja bem-vindo a mais um debate da nação. Como é que olha para este fenómeno do tráfico de seres humanos? Este é um problema de caráter conjuntural. Outras pessoas diziam que tinha mercúrio nos joelhos, ora o quê? Mentira! O albino é como você. A Procuradoria-Geral da República está mesmo comprometida em combater esse tipo de práticas. Eu tenho informação de que as pessoas que estão por detrás disso são os curandeiros. Uma pessoa portadora de albinismo é pessoa. A ocorrência do tráfico de albino está associada à questão da vulnerabilidade social. O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito. Não só pelo trabalho que tem desenvolvido, mas também pelo apoio que tem dado às comunidades, pela educação, pela capacitação, pela proteção da saúde, mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. Para o Banco Único apoiar a equipa de combate à caça furtiva, os seus 130 homens e o trabalho diário, heroico que fazem todos os dias, é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para novas gerações e para as comunidades. E possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas.
A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Eles representam o povo. Renamo claramente deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FIN não vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se diz e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas.
mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa... Retomamos as notícias no Jornal da Noite. A Escola Provincial da Frelimo gradua cerca de 170 técnicos médios nas especialidades de gestão portuária, gestão dos recursos humanos, pecuária e contabilidade, que foram exortados pelo secretário-geral da Frelimo a serem catalisadores de produção. Trata-se da terceira graduação desta escola pertencente ao Partido Frelimo, localizada na cidade da Beira. Os graduados garantiram que investirão todos os conhecimentos adquiridos durante a formação para contribuírem no desenvolvimento do país. Depois da graduação, prospero em ajudar o nosso país, em trabalhar e a procurar desenvolver mais o nosso país. O país pode esperar muita contribuição, porque o curso mesmo foi muito forte. As técnicas que aprendemos, havemos de aplicar no campo com vista a melhorar a produção e a produtividade, no meu caso, com o meu curso de agropecuária. Aos graduados, o diretor da escola exortou-os a contribuírem de forma ativa na mudança do atual cenário econômico do país. Um pensador chamado Danton Francisco escreveu o seguinte sobre a vida: passamos a vida toda a reclamar e nada fazemos para mudar este cenário. O nosso futuro é garantido pelo nosso sacrifício. Fim da citação. É este o desafio que tens para frente. Na ocasião, a governadora de Sofala exortou igualmente aos graduados a apostarem não só no emprego por conta de outrem, como também em ações de empreendedorismo. Desejamos votos de muitos sucessos aos recém-graduados e para que sejam relevadas e capitalizados os conhecimentos aqui adquiridos, de forma a intervirem racionalmente no processo de desenvolvimento do nosso país. Para o secretário-geral da Frelimo, que orientou a cerimônia de graduação, esta constitui uma ferramenta que habilita aos que nele participaram a enfrentar com maior conhecimento a batalha pela construção de um Moçambique robusto em todos os aspectos. Tomem os conhecimentos adquiridos nesta formação não como um fim em si mesmo, mas sim como uma etapa de reafirmação de que somente com quadros habilitados e capazes poderemos assegurar a reconstrução da nossa economia. A Escola Provincial da Frelimo em Sofala foi implantada em 2010 e já formou mais de 1.700 técnicos médios em diversas áreas. Os casos da malária na Zambésia estão a aumentar na província. Nos primeiros 9 meses, os casos subiram de 1,3%, ao passar de 779 mil casos para 790 mil. O número de óbitos conheceu alguma redução, na ordem, portanto, conheceu alguma redução. A malária continua a ser a principal causa de internamento nos hospitais da Zambésia. Só nos primeiros 9 meses, os casos da doença passaram de 739 mil casos para 790 mil, quando comparado com o igual período do ano passado. Quando nós fizemos a comparação com os anos anteriores, a malária tem vindo a subir 15% a 20% por ano. Mas nós, quando fizemos esta comparação de 9 meses, verificamos que subiu apenas 1,3%. Então, estamos a conter este trabalho graças a um trabalho que está sendo feito a nível das comunidades para ver se podemos mitigar o assunto da malária nas nossas comunidades. Em relação aos óbitos, felizmente também os óbitos estão a ter uma redução. Quando nós fizemos uma comparação de 9 meses, verificamos que houve uma redução de 19%. Este ano, nos primeiros 9 meses, nós tivemos 283 óbitos por malária
e quando fizemos a comparação com o igual período do ano passado, nós tivemos 317 óbitos. Como forma de inverter este cenário, está em curso a campanha de pulverização interdomiciliária. Neste momento nós temos uma cobertura provincial de 41%. Foram já realizados 28 dias da pulverização interdomiciliária. Está previsto, durante toda a campanha, pulverizar aproximadamente 410 mil casas e nós já conseguimos atingir aproximadamente 175 mil casas. Então estamos com uma cobertura de 41% e vamos alastrar a pulverização por mais 10 dias. Calimane, Mucuba, Mulumbo, Morrumbala, Mopeia e Der são os 7 distritos da Zambésia com mais casos preocupantes da malária. A CTA defende que as reformas no ambiente de negócio devem ser introduzidas no plano económico e social como forma de acelerar o passo. O governo reage e diz que, de uma forma geral, as reformas já lançadas no plano económico e social estão a ser bem-sucedidas. Acho que se evoluirmos ao nível de que, integralmente, aqueles aspectos que são acordados como reforma do setor público, tanto no diálogo público-privado, fossem integradas integradas dentro do plano econômico e social, era mais fácil a sua implementação. Isso também indicaria que as prioridades, aquilo que o setor privado vê como prioridade, é também prioridade para o setor público, para o governo. Neste momento, algumas coisas algumas diferem, então tem que haver essa conscientização, um alinhamento. Essas questões todas, se for a ver do ponto de vista macro, acabarão efetivamente estar integradas dentro deste contexto todo. Há, de facto, algumas ações de forma isolada que são colocadas e que nós como governo, agimos imediatamente. Mas se for a verificar todas elas como tal, acabam fazendo uma enviesação dentro do plano global, o plano econômico e social do governo. Momento para mais uma breve pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Já sabe que poderá haver chuva nas próximas horas, pelo menos na região sul do país. Maputo com uma máxima prevista de 25 graus Celsius, mínima de 21 graus. Para Xai-Xai uma máxima de 25 graus Celsius, uma mínima de 22. Para Inhambane uma máxima de 29 graus Celsius e uma mínima de 21 graus. Prevê-se para Beira uma máxima de 30 graus, mínima de 23. 31 de máxima para Chimoio, 20 de mínima. Para Quilimane, dia mais quente, com 35 graus Celsius previstos, uma mínima de 24. Para Tete, mais quente ainda, com 41 graus Celsius de máxima, mínima de 20 graus. Para o norte do país, prevê-se para a cidade de Nampula 35 de máxima, mínima de 20 graus, 30 de máxima para Pemba, mínima de 21 graus. Para Lixinga, também mínima de 17 e máxima de 30 graus.